Boa noite para você, meu irmão, minha irmã, que está sintonizando a Rede Século XXI. Estamos começando ao vivo o programa Madrugada de Bênçãos. Uma grande alegria chegar até a sua casa, chegar até a sua família nesta terça-feira para rezarmos juntos, para falarmos juntos das coisas de Deus e formando assim essa grande comunidade de fé, de vida, de oração, não é? Pela televisão. Vamos ao vivo até 1h da manhã. E você é o nosso convidado especial, como sempre. Nossas atendentes já estão lá para acolher o seu pedido, acolher a sua intenção, para a gente depositar aqui aos pés de Nossa Senhora Aparecida no nosso momento mariano, pedindo a Nossa Senhora, Rainha Padroeira do Brasil, que possa levar esses pedidos até o coração de seu Filho Jesus, a Mãe que intercede por cada um de nós. Então, desde já, ligue para a gente, participe, fale ao vivo com o Padre também, 0800 777 0021 é o nosso telefone. Então, ligue para nós, participe conosco. Você sabe que a sua participação é de grande importância para a gente rezar. Quero rezar de maneira muito especial nesta semana, como sempre faço nas terças-feiras, por você que faz aniversário hoje, ou faz aniversário durante essa semana, não é? Então quero rezar para que Deus possa realmente abençoar você, abençoar a sua vida, não é? Lhe dar realmente muita saúde, muita paz para você que aniversaria nesta semana, nesse mês de junho, que nós estamos já praticamente terminando, né? Mês dedicado ao Sagrado Coração de Jesus, que o nosso coração seja semelhante ao coração de Jesus. E nesse mês também de junho, que nós estamos celebrando os chamados Santos Juninos, tivemos Santo Antônio, São João e nesse final de semana vamos celebrar São Pedro e São Paulo também, esses santos importantes na nossa fé, dentro da tradição popular também, mas santos bíblicos que deram o seu testemunho de fé e que devem nos ajudar também, não é? Pela intercessão deles, devem nos ajudar a viver realmente a nossa fé no nosso dia a dia. Hoje, para a gente rezar juntos, não é? Nós temos o nosso tema. Nosso tema hoje, o que fazer com a inveja? Para falarmos sobre a inveja. A inveja que, na verdade, é um dos pecados capitais. Pecados capitais, nós temos 7 pecados capitais na igreja, não é? A igreja assim nos ensina, o catecismo da Igreja Católica. Capital significa cabeça. Você pode dizer assim, mas são só 7 pecados? Não, eu disse pecados capitais, os pecados cabeças, os pecados principais. A partir desses, 7 é o número da perfeição na Bíblia, não é mesmo? A partir desses 7 pecados capitais, pecados cabeças, nascem os outros milhões de pecados, né? De erros, de falhas. Pecado que é, sempre bom lembrar, é uma mancha, não é? Causada em nosso coração, um afastamento de Deus. Também é um errar a direção, um errar o alvo, né? O pecado significa isso em nossa vida. A direção é Deus, viver a palavra de Deus. Quando nós mudamos de direção, buscamos outras coisas, não é? Outras motivações em nossa vida, nós estamos pecando. A inveja é um pecado capital, portanto, um grande pecado, um pecado cabeça. A partir dela nascem tantos outros pecados, não é? Nasce, a partir da inveja, nasce a cobiça, nasce a mentira, a falsidade, nasce a corrupção, nasce a fraude, enfim, tantas outras coisas que nascem a partir de um só pecado. Por isso ele é capital, ele é cabeça, né? E claro que nós temos graus, níveis de inveja. Mas a princípio, no geral, o que é a inveja? A inveja é eu cobiçar algo que não é meu. Mas não só algo material. Pode ser muitas vezes uma outra pessoa, pode ser um dom ou um talento que a outra pessoa tenha, pode ser o trabalho dessa pessoa e pode ser também bens materiais, claro. Portanto, é bem geral a inveja, mas sempre no sentido de eu querer algo que não é meu. E não é simplesmente querer algo que não é meu, é querer tirar esse algo do outro. Porque senão a gente confunde com o ciúme. O ciúme, na verdade, são coisas distintas, né? Sentimentos distintos. O ciúme é o medo de eu perder algo ou alguém, não é? Isso é ciúme. É o medo de eu perder algo ou alguém para outra pessoa. A inveja significa eu querer algo ou alguém
que é de outra pessoa, eu quero tirar daquela pessoa. Por isso é um pecado grave. Não é simplesmente eu olhar para algo e dizer que eu quero aquilo. Isso é uma coisa, e claro, é uma motivação para eu buscar, para eu trabalhar, para eu rezar, para eu ir atrás daquilo, né? As coisas não caem do céu na nossa vida, não. Então, quando eu tenho a motivação de buscar ter algo, ou um trabalho que seja, ou melhorar a minha condição de vida, isso é louvável, isso é muito bom, claro, e nós precisamos dessa motivação. Isso não é inveja. A inveja é eu querer algo que é do outro e querer tirar isso dele, querer tirar o que ele tem. A pessoa, os objetos, os bens materiais, o emprego. Por isso, então, a inveja é um pecado grave, um pecado capital. Para a nossa fé, então, isso deve ser extirpado. Como eu disse, a partir do pecado capital, e agora você vai entender melhor, que se a inveja é um pecado capital, um grande pecado, se a inveja leva-me também à cobiça, leva-me à mentira, leva-me à falsidade, leva-me à corrupção, leva eu puxar o tapete do outro, leva eu falar mal do outro, olha quanta coisa a inveja gera. Portanto, para a nossa fé, isso é inadmissível, isso não pode acontecer. Eu posso, sim, querer buscar algo e ter motivação para buscar algo. Isso é importante, não é? Como eu já disse, precisamos ter, mas jamais querer tirar algo de alguém. A partir do momento que eu quero tirar algo de alguém, que aquela pessoa perca aquilo, isso já é inveja, já é inveja. Então, o que eu preciso fazer contra isso? Eu preciso me policiar primeiramente. Porque a inveja não é só a igreja que fala disso, só a palavra de Deus que fala disso, não. A ciência também fala sobre isso, não é? A psicologia vai tratar sobre isso. A inveja acaba sendo uma patologia em determinados níveis, uma doença realmente. A pessoa invejosa demais, ela se prejudica e prejudica os outros, prejudica o ambiente que ela vive também. E nada funciona no ambiente que ela está. E repito, se prejudica, é uma pessoa infeliz, é uma pessoa triste, uma pessoa que sempre quer puxar o tapete do outro, que sempre quer tirar o que o outro tem, mas ela não tem a capacidade de ela ir atrás, de ela trabalhar, de ela buscar aquilo. Se o outro está bem, louvado seja Deus. Eu vou trabalhar para que eu também melhore cada vez mais, cresça cada vez mais, tenha cada vez uma condição melhor. Entende? Então, eu querer olhar para o outro que está vivendo uma situação bem, um bom trabalho, está bem no casamento, vivendo bem a sua fé, eu olhar para isso como um exemplo e dizer assim, olha, eu também quero buscar isso e quero viver isso. Isso é ótimo. Os bons exemplos são sempre bem-vindos e maravilhosos. O problema é quando eu quero, então, não seguir o bom exemplo do outro, mas eu quero tirar aquilo dele. Ele está num bom casamento, então eu vou puxar o tapete dele para que o casamento dele seja estragado. Ele está num bom trabalho, eu com inveja, eu vou fazer qualquer coisa para que o trabalho dele não vá bem, para que ele se prejudique ou seja prejudicado no trabalho. Se a fé dele está vivendo bem, com entusiasmo, a fé, eu tenho inveja, então o que eu faço? Eu vou tentar prejudicá-lo para que ele desanime na fé. E por aí vai. E aí algo mais grave. Muitas vezes, aquilo que eu quero tirar do outro, que ele está bem e feliz, eu não vou ter para mim. Ele está vivendo, por exemplo, bem a sua fé. E eu vou tentar prejudicá-lo para que ele desanime na fé. Isso não vai ajudar eu a viver bem a minha fé de forma nenhuma. Por isso, a inveja, muitas vezes, pode se tornar uma patologia, uma doença. Porque a pessoa simplesmente quer destruir o outro ou tirar o que o outro tem, simplesmente por prazer. Ela talvez nem vai ter aquilo para ela, mas é o prazer, a alegria que ela tem em destruir o outro, simplesmente por destruir. Por isso a inveja, para nós cristãos, ela é diabólica. Diabólica, é coisa do diabo. Ela destrói a vida da gente, pode destruir uma família toda, pode destruir aqueles que estão ao nosso lado, repito,
e toda uma situação, e a pessoa vive presa naquela situação de inveja, doente, portanto. Então nós, como cristãos católicos, queremos buscar, claro, se o nível de inveja é muito alto, procurar uma terapia, um tratamento para isso, não é? Mas nós, como cristãos católicos, buscar a palavra de Deus, buscar a nossa vida de fé, de oração, não é? Usando aquilo que Jesus diz sempre, não é? Se aquilo que você quer para você mesmo, você deseja ao outro. Aquilo que você quer para você, você deseja ao outro. Você não quer, com certeza, nada de mal na sua vida. Logo, você não vai desejar nada de mal para a vida do outro também. Você quer o melhor para você, deseja o melhor para o outro também. É a grande lei, não é? Que Jesus nos ensina. Desejar ao outro aquilo que você quer para você mesmo, aquilo que você quer que as pessoas lhes façam, você também vai fazer a outra pessoa. E se ela está bem, se ela está feliz, louvado seja, agradeça a Deus pela vida dela. Eu ouvia sempre assim, quando uma pessoa está bem, está feliz, nunca tem inveja, mas simplesmente você rezar no seu coração assim, que Deus ajude ela, ou continue ajudando essa pessoa, e não se esqueça de mim. Que Deus ajude ela e não se esqueça de mim. Porque se ela está bem na vida, que bom, eu vou buscar agora também estar bem na minha fé, na minha oração, estar bem nos meus relacionamentos, estar bem no meu trabalho. Eu quero buscar crescer, e isso não é mal, isso não é pecado, meu irmão, minha irmã. Você buscar o seu bem-estar, até materialmente, não é pecado e não é contra a Bíblia. Senão a gente entra numa outra contradição. Se a gente faz a caridade e temos movimentos sociais na nossa igreja, para quê? Para ajudar aquelas pessoas que estão mais necessitadas, que não têm o bem-estar suficiente ou básico. Ora, se eu estou buscando isso, buscando essa caridade, é porque eu quero que o outro saia daquela situação e melhore, viva melhor. Então isso é bíblico e é bom se fazer isso, claro. Claro que o problema é quando há o exagero, não é simplesmente buscar o bem-estar, o estar bem, mas é o exagerar-se, é o ostentar algo, a ostentação. Isso sim é um pecado, é uma outra coisa. Mas você buscar viver bem e ter motivação para isso, olhando outras pessoas que conseguiram conquistar, que conseguiram vencer na vida, isso é muito bom. E rezar e pedir a ajuda de Deus para que tenha força, coragem, tenha ânimo para buscar realmente vencer, para ter motivação. Deus é a nossa motivação. A palavra de Deus vai nos orientando, vai nos ajudando. Eu não preciso invejar o outro, eu não preciso ter inveja do outro, isto é, querer arrancar do outro para ter para mim. Não, eu quero buscar o que é meu. E mais ainda, segundo a nossa fé, eu quero ser feliz com aquilo que Deus me concede. Aquilo que Deus me concede. Claro, aquilo que eu vou trabalhar, que eu vou buscar, que eu vou lutar para ter, mas ser feliz com aquilo que eu tenho. Porque se você não é feliz com aquilo que você tem, quanto mais você tiver, isso não vai lhe ajudar a dar sentido de vida, nem a ser feliz. É necessário, portanto, você estar bem agora com o que você tem. E louvado seja Deus, se você crescer e conseguir conquistar mais, você possa dar sentido a tudo isso. Isso é importante. A nossa fé vai nos ajudar, portanto, a palavra de Deus, a nossa vida de oração, a intimidade com Jesus Cristo, a darmos sentido àquilo que nós temos, ao nosso bom trabalho, à nossa boa casa, ao carro que você tem, a esposa que você tem, aos filhos, à família, aos dons, aos talentos. Valorize isso, mas valorize segundo a palavra de Deus. Não ache que você tem tudo isso porque você é o bom, porque você é o melhor. Não. Olhe tudo isso como dom de Deus, como dom de Deus, como graça de Deus. E aí sim nós valorizamos. E não achando que tudo que nós temos é porque eu sou bom, é porque eu sou melhor, né? E aí nós esquecemos de Deus. E quando nós nos esquecemos de Deus, nós temos essa arrogância e queremos ostentar isso.
aí as coisas desandam de vez, meu irmão, minha irmã. Porque aí nós queremos pisar no outro. Nós não conseguimos então reconhecer que o outro também tem dons, tem talentos, que o outro também pode crescer. E se crescer, que bom, fique feliz por isso. Na nossa fé e como cristãos católicos, nós devemos valorizar os nossos dons, sim. Não é você dizer que você não serve para nada, você não tem dom, não tem talento. Não, você tem que valorizar o que você tem, sim, claro que tem, claro que deve. Mas nunca desvalorizar o dom do outro, o talento do outro. Se você tem seus dons e talentos, louvado seja Deus. Que bom, reconheça. Mas reconheça que o outro também tem dons e talentos. Não humilhe o outro, não pise no outro, não inferiorize o outro para você ser melhor. Jamais. Porque aí é sinal que você não é bom e não tem dom e talento. Quem tem seus dons, seus talentos, não precisa pisar no outro, não precisa humilhar o outro, inferiorizar o outro. Quem faz isso é porque não tem talento suficiente, não tem dom suficiente. Aí então entra inveja. A inveja. Quando eu não tenho meus dons suficientes e talentos, eu vou fazer o quê? Eu vou tentar pisar no outro, humilhar o outro, inferiorizar o outro, para eu poder aparecer. Então eu acabo esvaziando o outro, arrancando os potenciais do outro, para que eu seja melhor. Isso é ridículo, é ridículo. E nós vemos isso, infelizmente, na nossa sociedade. Nós vemos isso, infelizmente, até dentro da nossa própria igreja. Infelizmente. Então, meu irmão, minha irmã, vamos rezar hoje. E eu convido você a rezar. A aprender realmente, segundo a palavra de Deus. A perceber, olha, eu tenho um dedinho de inveja realmente desta ou daquela pessoa. E eu vou trabalhar isso. Eu não quero ter inveja, não. Se aquela pessoa tem um dom e talento que eu preciso ter na minha vida, eu quero ter e quero melhorar, eu vou pedir a Deus essa graça e vou trabalhar para isso, vou trabalhar para melhorar. Mas eu não quero que aquela pessoa perca esse dom, esse talento, que ela continue assim. Essa é a nossa oração. Veja, você não perde nada com isso, você não perde nada com isso. Aquela pessoa continua lá com os dons que ela tem, com a graça de Deus que ela recebeu, e você também pode ter essa graça de Deus, não é? Veja, não é preciso pisar em ninguém, não é preciso humilhar ninguém. E nós precisamos aprender isso. E tantas pessoas no mundo nosso precisam aprender isso. Talvez o mal que mais cresce justamente no mundo nosso hoje é a inveja. É a inveja. Em muitos grupos que nós vemos isso, e repito, dentro da igreja também, mas na nossa sociedade vemos em muitos grupos que cada vez mais eles se dividem. Por quê? Porque um tem inveja do outro, um quer ser melhor que o outro. E até aí não é o problema, como eu já disse. O problema é eu querer ser melhor que o outro, mas como eu não sou, então eu preciso puxar o tapete do outro, eu preciso destruir o outro para eu ser melhor. Então eu preciso aniquilar o outro para eu aparecer. Não pense assim, não faça isso. Talvez aí na sua casa, no seu ambiente de trabalho, na sua comunidade, comece a agir de maneira diferente. Comece a valorizar os outros e você vai ver que valorizando os outros, você vai se valorizar. Nada de inveja, jogue na lata de lixo isso. Claro que é um trabalho que nós fazemos, é um caminho que nós fazemos. Daí a importância da oração, da presença de Jesus em nossa vida, da palavra de Deus, do nosso estudo da palavra, da Eucaristia na Santa Missa, para nos fortalecer, nos alimentar espiritualmente, para a gente poder vencer. Porque isso está no mundo, está na sociedade, e o diabo vai ficar tentando sempre para a gente ter inveja. Por quê? Porque o inimigo quer o quê? Que você seja destruído e destrua o outro. É óbvio, é natural. Então hoje nós vamos rezar, para você aprender mais sobre isso, e rezar no seu coração, para você se valorizar. Para você valorizar os dons, talentos, potenciais que você tem, que Deus lhe concedeu. E valorizar aquilo que os outros têm também. Louvado seja Deus por isso, pela diversidade. Pela diversidade. Imagina se no mundo todo mundo gostasse do azul. O
que seria do vermelho, o que seria do verde, do amarelo, né? Não, é a diversidade, não é? Que faz o mundo ser bonito, que faz a vida ser bonita. E nós precisamos aprender isso, e tantas pessoas precisam aprender isso, e poderiam ser tão mais felizes na medida que eu aprendo que o mundo é diverso. Não é uma coisa só, é diverso, é único, mas na sua diversidade. É a unicidade na diversidade. Isso que é bonito. A inveja destrói essa diversidade. Destrói. Porque só há uma pessoa, só há uma coisa, só há uma situação, só eu sou bom e eu perco de ver as maravilhas que o outro tem também. Porque cada um de nós somos um universo particular. Somos uma riqueza particular. E o diabo, claro, o inimigo quer destruir isso. Destruir essa diversidade. Portanto, pedir primeiro a Deus que nos ajude a arrancar do nosso coração qualquer pontinha de inveja que tenha, arranque no seu coração. Faça essa experiência de extirpar fora, não é? Para você colocar bons sentimentos, começar a olhar as pessoas e o mundo com os olhos de Deus, com os olhos da palavra de Deus. Veja, Jesus é o nosso grande exemplo, claro, nosso grande modelo. Jesus conseguia ver dons, talentos, até naquelas pessoas consideradas mais pecadores e sujas da sua época. Veja os apóstolos que ele escolheu. Eram pessoas desqualificadas na sua época. E Jesus os escolhe porque consegue ver algo a mais naqueles homens, naquelas pessoas. E consegue transformar o coração deles e se tornam grandes evangelizadores. E tantas outras personagens no Evangelho que nós vemos, ou na Bíblia mesmo, né? Pessoas que eram talvez insignificantes para a sociedade, mas para Deus não. Porque Deus olha sempre além das aparências. Olha que bonito. Não ter inveja, não ser invejoso, é olhar para além das aparências. Não olhe só para a aparência, não. A aparência engana muito, viu? Engana muito e você sabe disso. Vamos pedir a Jesus então nessa madrugada de bênçãos, a graça para arrancar do nosso coração a inveja, colocar e semear bons sentimentos em nosso coração, que nós possamos enxergar o mundo e as pessoas com outros olhos, com os olhos de Jesus, da sua palavra, dos seus ensinamentos. E eu quero rezar com você, eu quero rezar por você. Então ligue para a gente, envie o seu pedido de oração. Vamos pedir por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, 0800 777 0021 é o nosso telefone. Também você pode mandar o seu e-mail, você que está navegando aí pela internet, no seu tablet, no seu celular, madrugada@rs21.com.br. Também vamos colocar seu pedido aos pés de Nossa Senhora. Você pode nos assistir pelo Facebook também, você no seu tablet, no seu computador, pelo Facebook, no mundo inteiro você pode nos assistir. Estamos transmitindo ao vivo pelo Facebook e também pelo WhatsApp. Você pode também mandar a sua mensagem, o seu pedido de oração, entrar em contato conosco, tá bom? Na sua tela você está vendo aí o seu número pelo WhatsApp para você entrar em contato conosco, né? 0 operador 19, né? 996755600, está na sua tela. Você também não atendemos as chamadas pelo WhatsApp, né? Mas você pode enviar o seu pedido também. São os meios, os canais que nós temos para nos comunicarmos, né? Para a gente ficar juntos até 1h da manhã, rezando, falando as coisas de Deus, especialmente hoje, sobre a inveja, né? Que Deus possa arrancar do nosso coração e a gente, pela ação do Espírito Santo, você possa partilhar conosco. Então entre em contato, ligue para a gente, né? Você talvez passou aí uma situação ou passa uma situação de inveja. Vamos rezar juntos, né? Rezar juntos para que Jesus possa aí nos libertando disso e a gente possa aprender dessa palavra para colocar em prática. Não como uma mágica, porque não é mágica não, né? Nós temos que fazer a nossa parte para que esse sentimento seja arrancado do nosso coração, arrancado da nossa vida. Então aproveite agora o nosso primeiro intervalo para você ligar para a gente pedindo a sua oração, partilhar um pouco ao vivo conosco, talvez esse sentimento ruim que você teve, que foi liberto, partilha conosco. Entre em contato então, 0800 777 0021. Bem rapidinho o intervalo e eu volto já já com você.
Deus está aqui, tão certo como